culpa é um parasita que se instala dentro de você e que conforme, né, no decorrer da vida, né, quanto mais você pensa naquele erro que você cometeu e que você acha que cometeu, nas situações, nos momentos, nos porquês aquilo aconteceu, por que você estava na hora, naquele momento, com aquelas pessoas, tomando aquelas decisões, quanto mais essas coisas vêm, mais serve de alimento para que esse parasita ele aumente, ele cresça, né? Então, toda vez que você se lembra, né, daquele momento, aquela situação em que você acabou errando, ou, né, não sei qual que é a culpa, não sei qual que é o fruto, qual que é o que ocasionou esse parasita na sua vida, mas ele vem sendo alimentado muitas vezes por uma vida inteira. E a gente alimenta ele cada vez mais todas as vezes que a gente acredita firmemente que aquilo que a gente errou, que aquilo que você errou, que foi da sua responsabilidade provavelmente, não tem solução, né? Errou e você precisa ser condenado para o resto da vida. Quanto mais você acredita nisso, quanto mais você vai cavando motivos para continuar acreditando nisso, mais você alimenta esse parasita. E tudo que você alimenta, o que acontece? Cresce, né? Tudo que você alimenta, cresce. E como ele está instalado dentro de você, dentro de mim, pessoinha, ele modifica aqui, modifica o corpo, né? A pessoa que sofre, né, desse parasita chamado culpa, muitas vezes deixa de se arriscar em coisas diferentes na vida. Por quê? Porque o parasita vai estar sempre ali, lembrando ela dos erros que ela já cometeu e que foram fatais, inclusive. Então não dá para se arriscar, não dá para tentar coisas novas, não dá para tentar outra vez aquilo, né, da qual aconteceu o erro, né, o motivo da sua culpa. Não dá para tentar outra vez, porque o parasita tá lá, sempre te lembrando de todos os poréns. É engraçado que, mesmo que talvez o erro tenha sido alguma parte da sua responsabilidade, muitas vezes aconteceram coisas que fugiram do seu controle, né? Porque, não sei você, pessoinha, mas eu tenho uma mania de achar que tudo que acontece, eu tenho controle. Então, tudo que acontece, mesmo que caiu a chuva do céu, não é porque eu imaginei que ia chover, não é porque eu saí, por isso que choveu. Eu tenho essa mania de pegar pra mim um peso que muitas vezes não é meu, né? Tem coisas que são incontroláveis. Só que esse parasita, ele tem o poder de te tirar essa clareza de que as coisas vão acontecer muitas vezes fora daquilo que você programou. E muitas vezes os erros, né, o que deu errado fora do seu planejado, teve sim uma parcela de responsabilidade sua, mas nem tudo está lá sob o seu controle, né? Nem tudo você que coordenou, nem tudo é culpa sua. Mas não importa porque esse parasita, ele tem esse poder de tirar essa clareza. E no decorrer da vida, dos anos, você continua se alimentando dessa culpa, acreditando, confiando, né, que realmente você merece ser castigada, você não pode extrapolar. E em algum momento da terapia, hoje, eu perguntei assim pra psicóloga: e como que eu me livro disso? Porque é um ciclo que vai se repetindo a vida inteira. E assim, chega a ser desesperador, tá? Porque no fundo, a gente sabe que alguma coisa tá errado. No fundo, dá pra perceber que esse parasita tá ali e tá me adoecendo, e tá me fazendo, tá me aprisionando, e tá, sabe, modificando todo o meu corpo, toda a minha forma de ver a vida, né? Só que, como que eu saio disso? Se todas as vezes que eu vou tentar fazer alguma coisa, ele me lembra que eu sou uma pessoa incapaz e que eu não deveria tentar porque eu tenho uma culpa. Então, é uma coisa que vai te acompanhando a vida inteira e vai te corroendo por dentro, né? E passa a tirar quem você é para se tornar culpa. Às vezes a gente vira pura culpa. Qual que é a cura? Eu perguntei pra ela, como que eu vou me livrar desse ciclo que se repete e piora e cresce?
né? Como que eu me livro? Como que eu paro de alimentar esse parasita? Ela me disse que hoje mesmo na sessão de terapia eu comecei a dar passinhos em direção a essa cura, a essa libertação da culpa. Por quê? Porque tudo que você alimenta, você está colocando para dentro, uma hora precisa sair. E a culpa, ela não sai por onde a comida sai, ela sai através da fala. Então, todas as vezes que eu começo a falar sobre aquilo que me massacra, sobre o resultado desse parasita, eu começo a me esvaziar. E a palavra que ela disse é: você começou a esvaziar essa culpa. Eu achei incrível, porque é verdade. E por que a fala cura? Porque muitas vezes esse parasita, ele tá só aqui dentro. Eu criei essa culpa, tá? Ela faz parte da minha história e no decorrer da minha vida eu vou alimentando ela com certezas de que realmente essa culpa ela precisa ser validada. Então, durante todo o meu decorrer da vida, eu fui alimentando ela de validação, relembrando situações e, né, exemplos daquilo que eu fiz e sim, validei. Realmente esse parasita é meu e eu sou ele. Quando você começa a colocar pra fora, né? Por exemplo, muitas pessoas sentem culpa. Eu sinto culpa da morte da minha filha. Eu acho que eu podia ter feito coisas que poderiam impedir. Está sob o meu controle dar vida a outro ser humano que não seja num parto? Não tá. E quando eu falo que é isso, esse é o peso da minha culpa, de uma das minhas culpas, né? O peso é: eu achei que eu poderia ter feito mais, apesar de no fundo eu sentir que eu fiz o máximo que eu podia. Quando eu falo isso, eu coloco pra fora, eu estou esvaziando essa validação da culpa. Porque, olha só, eu falando aqui pra você, é óbvio que eu não tinha esse poder, porque era esse o poder que eu queria. E é esse o poder que me faz sentir que eu sou culpada da morte dela. Olha como isso é pesado. Olha como isso é sério. Então, todas as vezes que eu me esvazio de todas esses questionamentos, esses julgamentos que esse parasita me faz acreditar para validar a culpa, eu me esvazio e eu me curo. E é essa cura que eu desejo para você, pessoinha. Vamos todos nos livrar desse bendito não, porque nesse caso é maldito, parasita. A culpa, ela adoece a gente. A culpa, ela nos paralisa, a culpa nos aprisiona. A culpa modifica a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o nosso corpo. E já tem até estudos que pessoas que se sentem muito culpadas podem até ser mais suscetíveis a doenças gravíssimas. Então, eu desejo a você, eu indico a você a cura pela palavra, a cura pelo esvaziamento, porque eu não sei se existe outra forma, né? Tudo que a gente alimenta mentalmente, a gente precisa esvaziar, a gente precisa falar para ressignificar e para dar o valor que essas coisas têm. Então, é isso que eu indico para você, pessoal. É só assim que você vai matar de fome esse parasita que tá aí dentro de você. E é assim que eu tenho começado, sessão após sessão de terapia, a fazer esse parasita ficar pequenininho novamente, como ele deve ser, e tentar não alimentar outros, né? Porque sempre tem lugar para esse tipo de coisa, mas quanto mais a gente aprende e entende que as coisas vão acontecer, eu preciso lidar com as consequências das minhas atitudes, mas vai ter coisa que não é culpa minha. É muito difícil para mim entender que vai ter coisa que não é culpa minha, né? Mas é um processo e eu tô nele e eu desejo que você entre urgente.